Muito boa noite, boa noite. Hoje, dia 15 de agosto de 2021, às 20 horas, domingão. Muitas pessoas já aguardando aqui o nosso bate-papo sobre renda passiva, renda extra em fundos imobiliários. Muita coisa boa para acontecer, muitas revelações importantíssimas. Você não pode perder essa live. Receba aqui hoje Thiago Reis, fundador da Suno, idealizador de todo esse projeto belíssimo que nós estamos construindo aqui no Brasil, e Marcos Correia, o menino de ouro dos fundos imobiliários. Sejam bem-vindos, Thiagão. Tudo bom? Estava tirando uma fotinha aqui para publicar nas redes sociais, avisando que estamos no ar. É isso aí. Marcão, e aí, como é que está esse projeto aqui na Suno? Está gostando? Sensacional, sensacional até agora, e muito mais coisa ainda para vir para frente, que eu adoraria poder falar, mas fica por um momento. Estou bem feliz, estou bem feliz. Essa surpresa que vai ser revelada logo, logo, pessoal, preparem-se. O Marcão vai dar um salto aqui na Suno que vocês não têm noção do que vai acontecer logo, logo. Então, fiquem de olho. O Marcão vai tirar uma coisa do forno logo, logo aí. Bom, vamos trabalhar. Thiago, cada vez mais a gente tem a ciência de que fundo imobiliário deveria fazer parte da vida das pessoas, né? Momentos de queda como esse geram tensões, né? Mas vamos raciocinar, vamos agir racionalmente? Vamos deixar a emoção de lado um pouquinho, vamos agir racionalmente, né? Quando a gente fez a revisão da carteira, as NTNBs aí pagando 4% mais inflação. Com esse estresse que a gente viu nos últimos 2 meses, já temos títulos pagando, na média, 4,60. Alguns 4,80, outros 4,30, mas na média 4,60. Parece pouca coisa, mas teve um aumento de 15% nos prêmios. Consequentemente, pressiona as cotas de fundos imobiliários. Mas a gente estava conversando em off aqui. Muitas oportunidades de investimento, a carteira da Suno já está dando uma média de quase 9% de yield. Então, assim, Thiago, como é que você enxerga nessas horas? Ser racional é sempre muito importante, né? Assim, vamos lá. Eu acredito que a maior parte das pessoas que compram fundo imobiliário, elas estão olhando para a renda, estão buscando construir uma riqueza no longo prazo, quem sabe até viver dos dividendos desses fundos ao longo do tempo. E essa queda, ela de certa forma é ruim para quem fica acompanhando aquele patrimônio, tá, e vê caindo, dói às vezes, mas o Barone pode até me corrigir, eu acredito que a maior parte dos fundos estão com seus rendimentos próximos da máxima ou indo em direção à máxima. Então você tem as cotas caindo e os dividendos pelo menos em alta ou pelo menos não caindo muito. Então, se você tem o preço das cotas caindo e os dividendos estáveis ou crescendo, você tem um dividendo crescente. Para quem é comprador mensal, para quem é mais comprador do que vendedor de cotas todo mês, em teoria, isso que aconteceu no último mês é positivo, né? Significa que com os dividendos do mês seguinte, com o que você conseguir poupar do seu salário, da sua renda, você vai comprar mais cotas mês que vem. Ou aquele mesmo número de cotas ou você vai conseguir, pelo menos, comprar mais barato aquele mesmo número de cotas que você queria comprar antes. Então, como diz Warren Buffett, né, se você pretende ser um comprador constante daqui até o final da sua vida, você deveria torcer pela queda dos preços das cotações, né? E, de certa forma, é o que está acontecendo agora. Lógico, eu estou tentando ver o copo meio cheio, para quem acompanha a cotação todo dia e olha aquela foto do patrimônio e tal, pode doer. Mas eu sempre recomendo que as pessoas olhem 2 coisas. Olhem sim o patrimônio, mas também lembrem-se do seu objetivo inicial. Qual que era seu objetivo inicial? Talvez fosse viver de dividendos. E com essa queda, provavelmente você está mais perto do que você estava antes, porque você vai comprar mais cotas com o mesmo dinheiro. Aliás, mais cotas do que você comprava com o mesmo dinheiro um pouco tempo atrás. É isso, e é o tema da nossa live, né? Justamente conseguir fazer uma renda extra com os fundos imobiliários, uma maneira mais eficiente de se investir em imóveis. Então, esse é o nosso tema aqui. Mas, Marcos Correia, o Thiago falou muito de renda e assertivamente, eu acho que ele conseguiu ser cirúrgico aí. Dói ver um pouco o patrimônio caindo, mas a sua renda, né, aumentando, ela é um grande combustível para você continuar no caminho, na direção correta. Porém, Marcos Correia, nós tivemos 2 comunicados recentemente de fundos com reavaliações patrimoniais, né? E fundos até um pouco conhecidos das pessoas, né? Isso ainda não chegou nos fundos mais conhecidos, né? Que é o fundo da Blue Macau e o New L, né? O New Import. Então, assim, o que aconteceu e o que você entende que deverá acontecer aí nos próximos
2, 3 anos, talvez. Acho que as pessoas, até pegando um pouco do que o Thiago falou, uma coisa que é importante lembrar é que as pessoas acabam comparando a renda fixa ali direto, o valor da Selic, por exemplo, direto com os fundos imobiliários. E os fundos imobiliários são renda variável. Então a gente tem uma série de gatilhos que podem fazer a renda subir, a renda descer, o patrimônio subir, o patrimônio descer. E isso daí que o Baroni mencionou é um dos componentes que torna os fundos imobiliários mais interessantes assim para o acúmulo de patrimônio, que é a reavaliação dos imóveis. A gente tem o custo de construção subindo, a gente tem aí uma possível redução na construção em si, então vai ser mais interessante, ou mais, no caso, mais caro construir alguma coisa, acaba sendo mais interessante ter um imóvel. Logo, os imóveis em si acabam sendo mais valiosos, acabam valorizando. E isso tudo vai sendo repassado. O imóvel valoriza, o inquilino provavelmente ali vai ter que pagar um aluguel mais caro, se eu conseguir passar para frente o aluguel mais caro. Então, tudo vai ficando mais caro, a renda pode aumentar, o patrimônio pode aumentar. Então, são alguns gatilhos que o fundo imobiliário tem e a renda fixa não tem. E é uma coisa que o investidor acaba esquecendo um pouquinho na hora de fazer essa comparação, né? Então, tem isso, tem a renda, tem as cotações, enfim, são várias coisas que podem criar gatilhos positivos nos fundos imobiliários. É isso aí. E só lembrando, né, Marcos, nós tivemos a atualização de 13% no fundo logístico da Blue Macau e 20% do New L, né? Ou seja, isso vai chegar, mas o grande problema do investidor ou com uma leitura de curto prazo é que ele quer que chegue amanhã. Pô, o juro vai subir até dezembro, então tem que corrigir meu patrimônio até dezembro. E não é assim, né? Existe uma certa assimetria. E é onde o investidor de longo prazo deve se ancorar, né? Nessa assimetria. Tem até aquela questão da própria reavaliação anual específica. Por exemplo, a HGLG também fez aquisições aí, soltou algumas avaliações acima do valor de aquisição. Mas a gente tem que lembrar esse ponto. A reavaliação normalmente é anual. Então você não vai ver isso daí de semana em semana sendo reavaliado. Você vai ter que realmente esperar um ano para conseguir enxergar isso daí. E quanto mais tempo for passando, os bons imóveis vão continuar nesse ciclo de valorização. Então é uma coisa que você, quanto mais você tiver, mais você persistir, mais você comprar, mais você vai ter resultado lá na frente. E essas questões também de quedas, de subidas e quedas ao longo da vida do investidor, faz parte. Vai ter, essa não é a primeira, não vai ser a última queda que a gente vai ver nas cotações, isso vai acontecer de novo. Então é interessante sempre, como o Thiago falou, volta e entende o porquê que você investiu, para você conseguir avaliar o seu longo prazo, né? Onde você quer chegar, o seu objetivo. Muito bem. Senhores, vamos trabalhar, olha só que bacana, a live está sendo transmitida em alguns dos nossos canais simultaneamente, já estamos com quase 2.000 pessoas somando todos os canais. Fiquem aí que vão ter muitas informações valiosas e surpresas interessantíssimas aqui até o final do nosso bate-papo. Deixa eu entrar aqui então. Como eu falei, uma maneira eficiente de se investir em imóveis nessa semana de fundos imobiliários. Eu não gosto de usar aquele termo, uma maneira inteligente de se investir em imóveis. Eu gosto de usar uma maneira eficiente. Porque, às vezes, você conhece pessoas que já investiram diretamente em imóveis, que são pessoas inteligentes e conseguiram bons resultados. Mas, quando você traz para dentro desse universo de fundos imobiliários, eu acredito que você potencializa o resultado. Por isso que eu acho que você se torna mais eficiente. Tá? Eu sempre gostei de usar esse termo de eficiência e não inteligência. Porque eu acho que combina melhor com o nosso perfil aqui, combina melhor com o trabalho que nós desenvolvemos na Suno de formar investidores, tá? Então, vamos lá, uma introdução rápida aqui do que a gente vai falar. Panorama do mercado de FIIs, potencial dos fundos imobiliários, riscos, principais indicadores, uma relação entre índice e stock picking, né? Ou seja, qual que é a relação entre comprar o índice e comprar de uma maneira mais selecionada, uma solução bem interessante e, no final, um presente da Suno que realmente é imperdível. Fiquem até o final, vale a pena. 371 fundos imobiliários, 1.400.000 investidores, 15 bilhões em captação até julho, nesse ano, veja, ano de ainda pandemia, risco tributário, que agora já é bem menor, inclusive a Suno aqui, a gente foi muito atuante nisso daí, 162 bilhões em patrimônio e 40,9 bilhões de reais negociados em 2021 até julho desse ano, né? Esse gráfico tem tudo a ver com a Suno. Esse gráfico é a cara da Suno. A Suno, como vocês sabem, ela veio ali no finalzinho de 2016, início de 2017. Nós éramos 89 mil investidores. Aliás, a gente vinha decrescendo. Lá em 2012, 102 mil, veio caindo, 2014, 93, estagnou entre 2015 e 2016 em 89, veio a Suno,
subimos para 121 mil, depois 208, 645, 1 milhão e 100, 1 milhão e 400. E devemos fechar o ano, mesmo nessas quedas, eu estou convicto que nós vamos fechar o ano mais próximo aí de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil investidores. Thiago Reis, é óbvio que nós não fomos os únicos atores, nós não fomos os únicos atores nesse processo, mas você concorda comigo que nós tivemos uma participação relevante nesse processo de mobilização de investidores em fundos imobiliários? Sim, eu acho que assim, não só assim, tem muitas evidências disso, né, Baroni? Primeiro esse número aí, e se você for ver, assim, a maior parte dos materiais são produzidos pela Suno, alguns sites que as pessoas nem sabem que pertencem à órbita da Suno aqui, como o FIS, o Funds Explorer, o próprio Status Invest, né? Que a gente tem uma participação relevante lá. Então, eu acho que, assim, quando a gente começou a investir, né, Baroni, lá atrás, não existiam essas ferramentas que tem hoje, e a Suno promoveu não somente a análise, mas o material educativo e as ferramentas que auxiliam milhões de investidores todos os meses. Mas a gente não está aqui para se gabar, não. Aqui a gente está para, enfim, continuar ajudando aí a crescer e as pessoas tomarem boas decisões de investimento que lá na frente vão se traduzir em melhores resultados e, quem sabe, aí atingir os objetivos financeiros de cada um. É isso aí. Ô Marcos, eu brinco muito carinhosamente, você sabe disso, que eu te chamo de o doutor emissão, né? O doutor oferta. Você sabe tudo na ponta da língua aí dessas novas emissões. E olha só, de 2017 para cá, nós saímos de 156 fundos listados, né? Para 371. Se eu for olhar os números de fundos na CVM, de 333 para 628. Mas vamos nos concentrar nesses 371. O número aí mais do que dobrou em 4, 5 anos. Marcos Corrêa, na sua visão, vai chegar uma hora, e eu vou colocar aqui, 2, 3, 4, 5 anos, que vai diminuir bastante os IPOs de fundos imobiliários e os fundos vão começar a crescer cada vez mais. Ou seja, a pergunta é, teremos uma consolidação da indústria ou você ainda vê espaço para novos fundos, novas teses e etc? Olha, assim, eu acredito que por um tempo a gente tem esse espaço. Obviamente, depois, mais na frente, a gente vai ter essa consolidação. É interessante também ver que a gente já tem um certo tipo de movimento desse que você está falando, que é a questão dos fundos mono, né, de gestão passiva, para essa transição para os fundos de gestão ativa. E esses de gestão ativa, eles vão e compram os pequenos, né? Eles incorporam esses pequenos dentro do portfólio e esses aí deixam de existir. Eu imagino que, obviamente, não vai ser o mesmo tipo de movimento, mas conforme os fundos vão crescendo, a gente vai ter, provavelmente, aí alguns grupos já enormes, bem consolidados, alguns tipos de fundos também enormes, bem consolidados, mas eu também enxergo aí que o Brasil tem alguns setores que dá para explorar, dá para vir bastante coisa nova ainda pela frente. Muito bem. Thiago, bem rapidinho, bem rápido mesmo. Você sempre gostou de estudar os REITs. Você acredita que nós temos condições de termos múltiplos setores como nós temos os REITs, ou isso ainda pode demorar um pouco mais? Talvez vai ser uma segunda, terceira geração aí para frente. O que você quer dizer com múltiplos setores, Baroni? Como você mesmo coloca, lá nos Estados Unidos tem até de presídio, né? Vai. Beleza. A gente já tem um pouco de múltiplos setores aqui, né? A gente já tem, logística, laje corporativa, mas shopping tem bastante, né? Acho que esses daí tem bastante oferta nesses, vamos dizer assim, setores mais clássicos, né? Uhum. Essas coisas que a gente frequenta e vê todo dia. Lá fora, eu estava vendo o maior REIT, sabe qual que é? De qual setor? Qual? Antena de celular, né? AMT, American Tower, acho que é esse o nome. Acho que é esse o nome e tal. Então, ainda não temos um fundo imobiliário de antenas, mas eu acho que é a tendência natural, né? Já teve de cemitério, certo? Já começa a ter uma coisinha ou outra. Data center, né? Tem grandes lá fora. Então, acho que a gente já começou com os setores, vamos dizer assim, mais clássicos de ter esses fundos temáticos. E eu acho que no futuro, não muito longe, a gente vai começar a ver a consolidação de setores que hoje são extremamente fragmentados e às vezes são meio nichados, como, sei lá, data center, outdoor, né, representados na bolsa. Né? O próprio hospital, acho que a gente beliscou no passado, mas parou, né? Não fizemos mais.
Hospital, e lá fora tem algumas coisas que sequer tem no Brasil, né? Tem esse negócio de senior housing, né? É muito grande lá fora esse negócio. O que é senior housing? É asilo de luxo, vamos chamar assim? Né? Um Four Seasons aí da terceira idade. Lá fora é muito comum isso, né? A renda é alta, o pessoal poupou durante a vida e vive-se mais. Aqui no Brasil a gente ainda não tem a cultura disso, né? Acho que as famílias no Brasil são mais unidas também. Lá fora, filho e pai é meio separado, né? Se formou na faculdade, só se encontra no Natal e depois é meio normal os filhos irem para um canto e os pais na aposentadoria vão morar ali num asilo de luxo. Então, lá fora tem essas questões, vamos dizer assim, muito pontuais, que tem algumas características de real estate diferentes, né? Como esse negócio de senior housing, que é gigante lá fora. Aqui no Brasil, acho que ainda vai surgir, né? Por exemplo, outra coisa que tem lá fora, né? Aqueles... como é que se fala isso em português? Você armazém de coisas de pessoa física, né? Self-storage, né? Self-storage. Isso no Brasil não pegou muito, né? O pessoal vai largando em casa e tal, não tende a fazer esse negócio. Ou joga fora ou vende no Mercado Livre, mercadoria velha. Mas, assim, eu acho que teremos, mas não os mesmos setores. Self-storage, eu acho que no Brasil não é muito da cultura. Esse negócio de senior housing não é. Mas quem sabe outras coisas como antena, cemitério, lixão, sei lá. Acho que se tem imóvel, dá para pensar em fundo imobiliário. O Alianza começou a fazer essa com a Sky, né? Ainda muito incipiente, mas é até perto de sua casa, né, Marcos? É aqui do lado. É isso aí. Mas vamos lá, seguindo. Bom, onde nós queremos chegar, né? Que o potencial de fundos imobiliários é muito grande, né? Nós somos um mercado muito incipiente. O mercado de fundos de investimento é um mercado de 6,6 trilhões de reais, tá? Dados atualizados recentemente da Ambima. E o mercado de fundos imobiliários, colocando os listados e não listados, é um mercado de 180, 190 bilhões. O listado é mais perto de 130, tá? Então, nós somos aí, me ajudem na conta depois, pessoal, 2,5% do mercado de fundos é de fundo imobiliário. E se eu colocar poupança, eu tenho que adicionar ainda mais 1 trilhão nesse estoque, né? Se eu colocar outros ativos de renda fixa, vai aumentando ainda mais, né? Então, assim, veja onde eu quero chegar aqui. O potencial de fundos imobiliários é incrivelmente alto, né? E é um produto de renda passiva mensal isenta, né? A gente está aí às beiras da votação da reforma tributária e eu acho que a grande vantagem de tudo que aconteceu recentemente machucou bastante, nos assustou muito, nos preocupou muito, mas eu acho que a grande vantagem é que as pessoas entenderam melhor fundos imobiliários. Eu acho que os políticos entenderam melhor, o executivo entendeu melhor, pessoas da Receita Federal entenderam melhor, classes se mobilizaram como nunca antes a gente poderia imaginar, Abrainc, Secov, gestores indo a Brasília, né? Todo o trabalho, nós fizemos lives com deputados, isso é uma coisa inédita na nossa indústria. Então, eu acho que se a gente passar por essa votação e sacramentar esse assunto, eu acho que a gente ganha pelo menos uma década fora do radar essa possibilidade de isenção, de perder a isenção. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? É um produto que tem um potencial incrível, porque uma renda passiva te coloca na frente 15%, 20% de qualquer outro produto, né? Ainda mais se tributar os dividendos das ações, nós ainda teremos mais uma outra vantagem dentro da renda variável, né? Uma diversificação natural de portfólio, hoje com R$1.000, tendo aí 10 fundos imobiliários, você acessa todos os setores, supermercados, clínicas de diagnóstico, lajes corporativas, galpões industriais, logísticos, escolas, hospitais e etc., né? Imóvel de varejo como um todo, né? Liquidez superior a imóveis físicos, esse aqui é um tema sempre muito polêmico, né? Porque a gente nunca sabe quanto está transacionando de imóveis, mas com certeza a liquidez é mais rápida dos fundos imobiliários. Se eu quiser vender amanhã R$50.000 ou comprar amanhã R$50.000, tudo bem. Eu posso até fazer isso no imóvel, mas não necessariamente vai ter o vendedor disponível naquele preço e naquela condição. Então, se eu fechar dentro de um ano, pode ser que transacionou-se bastante imóvel físico, mas a facilidade dos fundos imobiliários, o acesso é muito maior, indiscutivelmente. Acessibilidade, fundos aí a partir de R$10, cada vez mais aí as pessoas trazendo as cotas para R$10. Acesso a imóveis e inquilinos de alta qualidade, isso aqui é um ponto positivo. Lá nos Estados Unidos tem imóveis de locatários ruins, é uma coisa meio estranha, mas tem. Alguns imóveis têm
fundos de lajes corporativas de locatários de pior qualidade, fundos de crédito de risco altíssimo. Aqui no nosso mercado, ele se desenvolveu mais de alta qualidade, né? Então, você pega um fundo logístico, 90% dos locatários são empresas muito conhecidas, ou multinacionais, ou empresas listadas. A gente não foi para esse segundo degrau, terceiro degrau. Alguns fundos que ficaram no passado aí até acessam locatários de pior qualidade, mas não são locatários ruins necessariamente, né? Gestão profissional, isso aqui também eu acho que foi uma conquista da nossa indústria. Até 2015, 2016, o mercado de fundos imobiliários era formado por gestores profissionais, mas com viés mais financeiro. E hoje são gestores profissionais com viés mais imobiliário. Isso muda muito o jogo. É muito comum eu encontrar gestores que na equipe tem engenheiros, né, que tem pessoas especializadas em avaliação de imóveis. Então, assim, é um outro nível. Antigamente era muito mais financeiro. As pessoas olhavam muito mais uma viabilidade do que a qualidade do imóvel propriamente dita, né? Sem burocracias do que o imóvel físico, então muito mais acessível. É um veículo, e aí sim é pautada a nossa apresentação de hoje aqui, para a construção da sua independência financeira. Hoje nós temos vários casos de pessoas aqui próximas de todos nós, do nosso ciclo de amizade, pessoas que vocês conhecem do dia a dia, que já conquistaram a independência financeira, que usam o fundo imobiliário como veículo de independência financeira, e uma proteção contra a inflação. Aqui é um ponto polêmico, e eu quero trazer para os nossos convidados aqui. A proteção contra a inflação, ela é turva. Por quê? Porque quando você olha um recorte de 3, 4, 5 anos, 6 anos, essa proteção contra a inflação ela não é vista. Quando você vai aumentando essa escala, ela começa a ficar mais tangível, né? E como eu disse, a nossa indústria não tinha um viés imobiliário muito forte até 2015, 2016. Então, eu falo que eu vou falar mais sobre isso quando eu estiver em 2025, 2026. E aí eu trago para os nossos convidados. Fundo imobiliário protege ou não protege a inflação? Vou começar pelo Marcão aqui, só para quebrar o protocolo. De forma geral, eu acredito que sim, mas a gente entra naquela de fundos bons, fundos que tenham aí imóveis bons, se a gente vai falando aí de um fundo de papel que tem um portfólio bom, porque obviamente se o fundo não tem essa qualidade, provavelmente ele não vai conseguir te entregar essa, no mínimo, reposição da inflação. Mas como a gente comentou na questão da avaliação dos imóveis, da reavaliação dos imóveis, a gente tem esse negócio de ter que esperar um certo tempo para enxergar esse tipo de repasse da inflação. Os contratos também não são reajustados toda semana. Então, tudo tem o seu tempo e a gente precisa, de fato, esperar um pouco para enxergar isso. Escolhendo fundos bons para garantir não, mas para aumentar a chance de você ter isso e também você ter a paciência de esperar isso chegar. E a gente tem os fundos de papel que tem essa dinâmica um pouco mais imediata de conseguir te entregar essa inflação. Então, nesse caso, acho que talvez seja um pouquinho mais simples de responder que, sim, esses daí te repõem a inflação. E talvez aqui um ponto que não sei se concordam comigo ou não, mas quando a gente olha, se eu sou um investidor muito focado em renda, onde eu só vou usar a renda, e é esse o meu objetivo, é renda, eu poderia argumentar que, no caso dos fundos de papel, eu estou tendo a minha reposição ali da inflação na renda, pronto, acabou, sem problema nenhum. Óbvio que se tiver desvalorização ali na cotação é uma outra história, mas olhando a renda, na questão do papel, bem mais tranquila do que imóvel. Imóvel realmente precisa dar uma aguardada a mais. Bom, o Marcos ele separou muito bem ali as questões de fundo de papéis, né, dívidas e os de imóveis. Eu acho que a resposta tem que ser segregada mesmo. Dívida, se não tiver nenhum default, e geralmente não tem negociação, tem que pagar o que está no contrato. E se for CDI, o CDI tem alguma correlação com a inflação, não é perfeito, mas tem. E boa parte dos contratos que são ajustados por IGPM e IPCA se respeita e daí sim reajusta a inflação. Beleza. Agora, imóveis, Baroni, eu acho que tem uma coisa que precisa ser dita, né? Tudo depende da conjuntura de longo prazo do país, né? Se você fizer essa pergunta na Venezuela, bom, daí não replica a inflação nem na dívida, nem no imóvel, daí todo mundo perde. Mas num país normal, deveria, a longo prazo, repor. Por quê? Porque o custo de inflação vai aumentando o preço dos imóveis, né, de construção dos imóveis. E as pessoas, o que acontece? Quem vai construir sempre vai se perguntar, poxa, vou investir hoje, aumentou o custo, vai ser um bom negócio investir? E ele vai fazer a conta de aluguel, né? Ele vai pegar o aluguel e vai dividir pelo preço de reposição ou de construção daquele imóvel. E só vai construir se tiver numa relação interessante de aluguel
vis-à-vis o preço, né? O que a gente chama de cap rate. Então, se tiver uma inflação e uma atividade econômica ruim, como acho que a gente vê em alguns segmentos hoje, o que acontece? Não vai ter construção, vai ter um ambiente de vacância, em alguma hora a economia, pela própria produtividade, nem que seja pelo crescimento populacional, como foi nos últimos 10 anos, vai consumir essa vacância. Em algum momento essa vacância vai descer para níveis menores, na hora que ela passa ali dos 12%, mais especificamente a partir dos 10%, começa a ter pressão de preço, aumento de preço, e aquela relação de cap rate começa a ficar interessante, e daí vai ter mais oferta. Enquanto não tiver essa oferta, a tendência é que os preços vão crescendo para repor aquela inflação, né? Tem vários estudos que mostram que os aluguéis ao longo do tempo, eles crescem, lógico que depende um pouco de cada região e tal, tem a dinâmica, mas eles crescem em inflação mais 1% ao ano na média global, né? Alguns lugares cresceu mais, né? Sei lá, algumas regiões de Nova York, por ser mais difícil de repor, cresceram mais. Outros lugares que é mais fácil a reposição cresceram menos. Mas, em geral, ao longo do ciclo, se você comparar topo com topo, fundo com fundo dos aluguéis, em geral, se acompanha a inflação. Mas, como foi bem dito aí pelos colegas, não é uma coisa linear. Demora alguns anos aí, sei lá, de 10 em 10 anos se repõe a inflação. É isso. E eu quero reforçar que os nossos assinantes estão recebendo quase que semanalmente gráficos dos fundos, principalmente os fundos da nossa carteira, obviamente, de retorno total, mostrando que os fundos imobiliários, além de vencer nitidamente os juros, que o CDI sempre é uma base de comparação do investidor, mas também um benchmark importante, que é o IPCA mais 6. Então, eu quero deixar isso claro, que os fundos imobiliários, ele tem conseguido, sim, apesar das dificuldades, como o Thiago bem colocou, dos desafios que nós temos na economia, os fundos imobiliários têm conseguido bater nesse ciclo. E a gente sempre tem que fazer análise do retorno total, né? Eu tenho que considerar o meu patrimônio como renda mais cota. Diga, Thiago. Eu queria só lembrar aqui, quem estiver nos acompanhando aí de casa, tem quase 3 mil pessoas, tira uma fotinho e marca nós três, aí marca a Suno também, né, e compartilha ali no Instagram, no Twitter, que a gente vai compartilhar alguns aí, a gente adora ser compartilhado. É isso aí. Eu já ia até falar isso aí, 3 mil pessoas, fiquem atentos que no final vai ter uma grande surpresa, uma coisa bem bacana mesmo para vocês. Então vamos seguir em frente. Riscos, claro, tem riscos em fundos imobiliários, né? Aliás, inclusive no evento antes da pandemia, foi o maior evento que nós fizemos de fundos imobiliários, em 2019, a minha palestra foi sobre riscos, né? Então, sim, vacância, desvalorização, inadimplência, liquidez, ciclos imobiliários, sim, tem riscos de investir em fundos imobiliários, tem riscos de ofertas mal feitas, de custos altos, sim, tem riscos. Um gestor que talvez erra a mão e traz um ativo que logo depois vem uma vacância, um ativo que logo depois você tem um problema de crédito com o locatário. Sim, nós temos riscos em fundos imobiliários. Por outro lado, é barato diversificar. Olha que lindo o que eu estou falando. Temos riscos em fundos imobiliários, mas é barato diversificar. O grande ponto que eu falo é que hoje, se você tiver um mínimo de estudo, e aí é onde entra o grande divisor de águas dessa nossa live hoje, quanto mais você investe nessa capacidade de construir conhecimento, melhor vai ser a equalização dos riscos. Um bom piloto de avião, um bom médico cirurgião, ele sabe que numa cirurgia ou num voo existem vários riscos, mas é o conhecimento que vai justamente fazer com que ele possa mitigá-los. E para nós aqui dentro do universo, no mercado de capitais, especialmente em fundos imobiliários, conhecimento é a melhor forma de dissipar os riscos e, como eu disse, é barato. Porque imagina se eu virasse para vocês e falasse, né, até aqui, né, Thiago, recentemente teve um estudo, né, que cerca de 80% do mercado investe 50 mil reais. Imagina se eu virasse para essas pessoas e falasse assim, olha, pessoal, para diversificar em fundo imobiliário, o primeiro fundo você tem que gastar 100 mil, o segundo fundo tem que ser mais 100 mil, mas não, é 100 reais, é de 100 em 100. Então, 80% do mercado que tem aí os seus 50 mil reais na média, eles conseguem diversificar muito a sua carteira de fundos imobiliários. Concorda? E o Kizu, que replica o Suno 30, que inclusive está batendo o IFIX aí, é menos, é 10 reais, mais ou menos 9 reais por cota, e
E eu estava fazendo uma conta, são mais de 10 mil inquilinos diferentes, cara. Pois é, uma vez eu estava conversando com um professor de R$10. Eu estava conversando com um professor de estatística uma vez, sério mesmo, eu fiz essa reflexão, há muito tempo atrás, tá? Assim, 4, 5 anos atrás. E nós não conseguimos chegar num valor estatístico de qual é a dissipação de risco numa carteira de fundos imobiliários, assim, com 20 a 40 fundos imobiliários. Porque você tem, por exemplo, você pega um fundo de CRI, Marcos, me ajuda aí, tem fundo de CRI hoje com 100 CRIs fácil, né? Entre 80 e 100, fácil, correto? Uhum. Aí você pega um CRI pulverizado, que tem lá de loteamento, que tem lá residencial, etc, etc. Você vai desdobrando isso, a dissipação de risco ela é tão grande que para você machucar definitivamente uma carteira de renda é muito difícil estatisticamente. E a prova viva é que na pandemia, que foi o evento mais grave que eu vivi, e eu tenho certeza que todos vocês aqui, todas essas 3.100 pessoas que nos acompanham também viveu na vida, fez com que a renda de uma carteira diminuísse 20%. O Thiago até me fez essa pergunta na época da pandemia. Quem tinha uma carteira diversificada caiu 20%, e olha porque tinha shopping. Se a gente excluísse os shoppings, a queda era ainda menor. Ou seja, no pior evento da história da humanidade recente, nós perdemos 20% da renda. Ora, se isso não for bom, o que é o nome disso, né, Marcos Corrêa? Exatamente. Não é à toa que a gente sempre fala que um dos critérios mais importantes na hora de escolher um fundo imobiliário é justamente essa diversificação. Dentro do portfólio do fundo especificamente. Aí depois você ainda diversifica mais no seu nível de diversificação, né? Escolhendo vários fundos. Não é à toa que a gente repete isso tanto. Ô, Thiago, você que é um cara de análise de ações excelente, como poucos no Brasil, eu posso assumir que é mais difícil quebrar uma... Vamos lá, para todo mundo aqui que nos acompanha. Vamos imaginar que eu tenho um fundo que tem 10 locatários de primeiríssima linha. Aí eu estou falando, Ambev, um bancão aí, sei lá. Você sabe disso muito mais do que eu. É mais difícil quebrar um portfólio desse do que quebrar, por exemplo, um governo, por exemplo. Um governo defaultar, mas essas empresas sobreviverem. Uhum. Pergunta difícil e capciosa para você. Pergunta difícil, né? É uma pergunta bem difícil a sua, Baroni. Para mostrar que não tem nada combinado. Para mostrar que não tem nada combinado. Vai lá. Cara, que assim, o Brasil já quebrou, acho que 8 vezes. Nos últimos 200 anos, ele teve algum tipo de renegociação de dívida. E não teve 8... E nessas renegociações, quem tinha imóvel, beleza, ficou um tempinho sem alugar, porque veio uma crise junto e tal, mas não teve nenhuma, vamos dizer assim, estatização de imóvel, né? Imóvel é a última coisa que é estatizada numa economia. Só na Rússia e em Cuba, nem na Venezuela foi estatizado os imóveis. Então, o imóvel é a última coisa que o governo toma. Ele quebra várias vezes antes de tomar. Na Argentina nunca foi tomado. Na Rússia nunca foi tomado. Aliás, na Rússia atual, né? Na Rússia de 1917 foi tomado, porque daí tomou tudo. Mas é muito raro você ter estatização de imóvel. É mais fácil quebrar governo, e daí, obviamente, que isso não é bom, né? Vai ter uma crise ali que o PIB vai cair na média ali 15%, 20%, mas depois é que nem amputar uma perna, né? Assim, tipo, tem vida depois. Não é tão bom, lógico, mas tem uma vida depois e muitas vezes os países se recuperam, né? E voltam, às vezes, para estágios maiores do que estavam antes. E quem era dono do imóvel, continua dono do imóvel, né? Então, me parece mais seguro a longo prazo você ter imóveis de altíssima qualidade do que ter títulos públicos. Muito bem, Thiago Reis está aí, para mostrar que não tem nada combinado aqui, nada orquestrado. De novo, fiquem ligados, logo, logo uma surpresa para vocês vão adorar. Principais indicadores, PVP, eu acho que o PVP sempre ele chama atenção quando ele está muito descolado, para cima ou para baixo. Toda hora eu falo que tem assinante reclamando, é quando o fundo está caro demais ou barato demais, entendeu? Quando o fundo está caro, não tem nada para comprar, ele fica chateado. Quando está barato, ele fica preocupado. Então, eu falo que sempre vai ter alguém reclamando com relação a PVP, né? Dividend yield, que eu acho que é importante, mas você nunca deve investir exclusivamente pelo dividend yield. Eu acho que ele acaba sendo, assim, o que mais chama atenção. Isso culpa das plataformas das corretoras que têm seus fundos de investimento e aquele botãozinho, que é aquele triangulinho lá,
que quando clica, ordena pelo rendimento e as pessoas só querem olhar aquilo ali. E as pessoas trouxeram esse conhecimento, essa funcionalidade para dentro de fundo imobiliário e é perigoso. Perigoso. Eu acho que rendimento não é a última, mas uma das últimas coisas que a gente olha quando forma a nossa carteira aqui. Vacância, né? Eu acho que mais importante do que olhar a vacância é a vacância histórica. Um fundo que tem uma vacância insistentemente alta, ele tem insistentemente um problema, né? Então, ele é mais frágil, né? Histórico, acho que esse ponto, no longo prazo, ele vai ser o mais importante de todos para ser observado, o quanto o gestor conseguiu consistentemente entregar resultado para o seu cotista, e isso, infelizmente, está muito deturpado. Alguns excelentes gestores não estão conseguindo entregar alguns bons resultados por circunstância, né? Nós tivemos em 4 anos greve de caminhoneiro, impeachment, governo com muita dificuldade de governar, pandemia, etc., e uma série de coisas, né? E para piorar a situação, o juro vem a 2, e aí você vai captar e vai comprar um imóvel, o cap rate é mais amassado, uma série de coisas. Eu acho que a gente não teve aí pelo menos uns 10, 15 anos de uma razoável normalidade. Então, esse indicador de histórico ele fica deturpado. Então, a gente precisa alongar a análise para ter consistência. Como a maioria dos fundos vieram de 10 anos para cá, esses maiores, né? Esses mais diversificados. E muita coisa aconteceu de 5 anos para cá. Eu acho que a gente, como eu disse, vou repetir, a gente vai começar a ter um histórico melhor em fundo imobiliário a partir de 2025. Então, hoje, muita gente reclama, por exemplo, de emissão. Eu acho que em 2025, 2030, as emissões elas vão ser insignificantes no fundo. Você já vê, Marcos Correia, vou até fazer um parênteses aqui. Você já está percebendo, Marcos Correia, que os fatores de proporção estão diminuindo? Não, com certeza. É aquela história, né? Tem muita gente que fica sempre falando, não, vou comprar para ficar comprando em emissão, e vou comprar em emissão, e de emissão de novo. Mas esquece, o fundo ele não vai ficar dobrando o patrimônio toda vez. Isso daí não é sustentável, não tem como. Então essas porcentagens elas vão diminuir com o tempo, conforme o fundo ficar maior. Era mais comum 60, 70, 80, agora já está 25, 30, 25, 30, 32. Então, ó, eu suspeito que daqui 5, 7 anos, aquela minha previsão vai acontecer. As emissões, elas vão passar batido, você não vai nem ouvir falar direito. Vai aparecer lá 5% de direito de preferência, vai falar assim, deixa isso aí. Pode exercer ou pode não, então passa, entendeu? Então, fiquem de olho, tá? Portfólio, setores, qualidades de inquilinos, né? Qualidade do locatário, quantidade de imóveis, gestão, o Thiago, esse agora o parêntese vai para o Thiago. O Thiago está cada vez mais comentando comigo quando a gente vai encontrar, vai almoçar, vai jantar, tudo, ele fala, Baroni, gestão vai fazer cada vez mais a diferença, né, Thiago? Fala um pouquinho sobre isso. Aliás, Thiago, já vou te passar a bola junta. Gestão e taxas, vai. Assim, eu acho que teve muito cara que entrou nessa indústria de paraquedas atrás do dinheiro e não atrás de rentabilizar o dinheiro do cotista, e essas duas coisas estão juntas aí. Eu vejo muita gente emitindo abaixo do book, cobrando caro nessas emissões, e eu dou a nossa palavra aqui que a gestora da Suno não vai fazer isso, não vamos emitir abaixo do book, e as nossas emissões não são da boca para fora, nós fizemos isso na prática, nós fizemos o IPO mais eficiente, aí pelo menos das últimas 20 emissões, pelo menos das que a gente pesquisou, foi a mais barata, e a gente vai continuar fazendo isso, e eu acho que os outros deveriam seguir, e quem não seguir, eu acho que vai ficar para trás, vai ter desempenho pior ao longo do tempo. Então fique de olho em gestão. Quando eu digo gestão, obviamente que a compra dos ativos, mas principalmente também tudo que se refere a taxas de administração, gestão e emissão, né? Fique longe de quem cobra caro. E é isso. E métricas de ABL, valor por metro quadrado, também é uma coisa que aí eu, Baroni, gosto muito de olhar. Eu acho que quando você está comprando um tijolo num metro quadrado correto, eu acho que você já tem uma vantagem competitiva muito grande. Mesmo que venha a crise, mesmo que você tenha uma vacância, aquele metro quadrado pago no valor correto, ele ajuda muito no longo prazo você a ter tranquilidade na sua carteira, tá bom? Bom, esse ponto aqui, o Thiago tem uma tese muito interessante, que daqui a pouco eu vou perguntar para ele, sobre essa questão da diferença entre índice e stock picking, né? Ou fee picking, fica a critério de cada um, né? Vocês, como bem sabem, ouvem o tempo todo aí sobre o IFIX, tudo, mas nós aqui na Suno, nós falamos pouco do IFIX, né? Por quê? Porque a gente entende que o IFIX, primeiro, ele não dialogava, na verdade hoje ele melhorou um pouco, mas ele ainda não dialoga muito bem com o investidor na média. Eu acho que o IFIX tem
teve durante muitos anos fundos que já não tinha mais sentido em ser analisado, em ser negociado assim com muita frequência, né? Ficou ali um fundo meio que cota de colecionador, né? Perdeu completamente a relevância, mas estava lá dentro do IFIX e impactava na precificação. E desde sempre, o Thiago sempre acompanha aqui de perto tudo que a gente faz também, viu que a gente trabalhou sempre para montar uma carteira onde nós pudéssemos ser mais criteriosos na escolha e, mais do que isso, fizéssemos aí revisões semestrais, calibrando mudanças muito pontuais dentro da nossa carteira. O resultado é esse, e eu preciso ouvir o Thiago Reis. Né? Aqui está um recorte menor, mas o recorte maior seria isso. A gente pegou um recorte menor porque o Suno 30 nasceu há um ano atrás. Então, o vermelho é a nossa carteira de fundos imobiliários, o amarelo é o Suno 30 e o verde é o IFIX. Thiago Reis, você tem uma tese muito legal, e daqui a pouco eu quero ouvir também o Marcos sobre o outro tema, do trabalho que nós fazemos aqui na Suno, né? Porque você fazer um stock picking em ações, de fato, como elas são muito descorrelacionadas, é um pouco mais fácil, né? Em fundos imobiliários é mais desafiador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o trabalho que a gente faz aqui na Suno. Vamos lá, a dispersão dos fundos imobiliários ela é menor do que a dispersão do retorno das ações. O que eu quero dizer com isso? Em qualquer janela, um ano, uma semana, um mês, uma década, você vai ver que a melhor ação e a pior ação, elas têm uma dispersão muito grande. Por exemplo, um ano. É muito comum num determinado ano, uma ação triplicar e outra ação cair 90%. Em fundo imobiliário, essa dispersão é bem menor. Você não vai ter um fundo que anda 300% e outro que cai 90%. Um fundo bom vai subir uns 30%, 40%. Um fundo ruim vai cair talvez uns 20%, 25%, né? Não muito mais do que isso, né, Baroni? É óbvio, num ano normal, aí, sem falar num ano de boom, num ano de crise. Eu acho que os fundos maiores, essa dispersão é ainda menor. Né? Ainda menor, fica ainda mais difícil, né? Então, é o que eu brinco, nós não temos Steve Jobs dos fundos imobiliários, mas também nós não temos Ike Batistas, né? O que é o Steve Jobs? Steve Jobs era o melhor CEO da história, na minha opinião, multiplicou a Apple por 1000 vezes o valor de mercado. 100 vezes, na gestão dele. Mas ele deixou as sementes prontas para multiplicar por 1000 o sucessor, que fez um bom trabalho também, né, o Tim Cook. E não tem isso em fundo imobiliário. Não tem um gestor que multiplica por 100 vezes o capital, mas também é muito mais difícil de ter uma experiência muito ruim. Então, eu acho que assim, a capacidade que a carteira da Suno conseguiu de criar valor ao longo do tempo, eu parabenizo aqui o Baroni porque ele é o responsável por essa carteira e a gente conseguiu criar uma diferenciação em relação aos índices de mercado muito grande em um ambiente, que é o de fundos imobiliários, que é muito difícil de você ter um retorno superior à média. Então, parabéns, Baroni, por ser esse analista incrível que você é e você tem tido um retorno que está expresso nessa imagem aí. Quem seguiu a carteira da Suno, não só nessa janela, em qualquer janela aí, teve um retorno muito superior à média de mercado. É isso. O Marcos, eu sempre falo que a gente faz aqui um arrozinho com feijão muito bem feito e com muito amor no tempero. É bem isso. Você está aqui conosco, está acompanhando todo o nosso trabalho aqui. Você acredita que isso deve ser levado também para as pessoas? Aqui nós temos quase 3.300 pessoas nos acompanhando. Você acredita que isso também deve ser feito pelas pessoas quando o assunto for fundos imobiliários? É um produto para você se mexer pouco? É um produto para você ter sempre assim uma diversificação bem feita e cautela sempre nos movimentos? Não, com certeza. Assim, vai ter oportunidades para você fazer algum tipo de movimento? Sim, sempre tem. Mas o principal é justamente esse: você escolher bons fundos, carregar esses bons fundos e aproveitar situações do mercado. Então, tem até um slide aí para trás que tem uma menção que a maioria das vezes que um investidor perde dinheiro, pelo menos falando aqui em fundos imobiliários, é ele mesmo perdendo para ele. Então ele foi lá, se desesperou e vendeu, ou ele não olhou, que nem a gente está falando, para olhar sempre períodos mais longos, não olhou períodos longos, pensou só no curtíssimo prazo, se desfez de um bom ativo. Normalmente, esse é o tipo de investidor que perde dinheiro em fundos imobiliários. Porque você vê, a carteira da Suno são excelentes ativos, são ativos que já estão, a maioria deles, né, está já há um bom tempo na carteira, e sempre que vai tendo oportunidades de compra, como quedas que vão acontecendo, a gente vai sempre enchendo a nossa carteira com mais desses bons ativos. E você está aí vendo o resultado na tela. Então, você ter uma estratégia bem definida, clara, e segui-la é sucesso.
Muito bem. Então, vamos seguir em frente. A nossa surpresa já está quase chegando aqui. Então, vamos lá. Se conhecer o investidor para traçar uma estratégia para atingir os seus objetivos. Isso, para mim, não tem como ter uma solução se você não se conhece bem. Qual é a sua tolerância a risco? O que exatamente você quer para o longo prazo? O que exatamente você enxerga de valor? O que para você não funciona, né? A gente tem visto aí algumas emissões polêmicas, algumas coisas polêmicas acontecendo no mercado de fundos imobiliários, e não se engane, tá? Tem polêmicas e muito maiores também nas ações, nos boards das empresas, né? Nos conselhos das empresas. Tem sempre ruídos e polêmicas de todas as naturezas. No mercado de crédito também tem polêmicas, tem empresas que não têm uma saúde tão boa e aparentemente tem, entendeu? Assim, tem muita coisa que acontece também em outros mercados. É que a indústria de fundos imobiliários é a indústria mais vigiada do Brasil. É a indústria que tem a maior cobertura do Brasil do ponto de vista de informações, né? Vocês veem aqui que diariamente nós produzimos conteúdo. O Thiago citou aí alguns sites que entregam conteúdos também com analistas específicos, falando muito abertamente sobre os temas. Então, é muita coisa que acontece e a nossa indústria é muito vigiada, né? Descobrir o que são fundos imobiliários e como funcionam, quais opções que você tem para investir, né? Muita gente ouve falar de fundo imobiliário, mas não sabe muito bem o que é. E o teste é fácil. Tenta explicar aí no almoço de domingo para sua família. Possivelmente você não vai falar mais do que 1 minuto, né? Falar de fundo imobiliário, você tem que falar 1 hora. Você tem que ter conhecimento suficiente para falar 1 hora de fundos imobiliários, e não apenas 1 minuto. Aprender a analisar os indicadores, gestão e técnicas de valuation. Eu acho que é importante que você tenha esse discernimento de saber a relação entre preço e valor. Eu estava até falando com o Jacinto Santos, nosso querido amigo do Funds Explorer, né? Eu acho que esse assunto de preço importa, não importa. Eu acho que esse é o tipo de assunto que tem que ficar para trás. Você tem que subir um degrau. É óbvio que preço importa, assim como várias outras coisas importam. A gestão importa, a transparência importa, o custo da emissão importa, o histórico importa. Então, tudo importa. Não existe isso de isso não importa ou isso aquilo importa. Então, são discussões que não são conclusivas. Por que não são conclusivas? Porque você não evoluiu como investidor. A minha proposta aqui para você, a solução que nós temos é que você evolua como investidor. Eu até falo que nós aqui não queremos assinantes seguidores, nós queremos assinantes investidores, assinantes formadores de opinião, assinantes que saibam perguntar e entendam as respostas e consigam contextualizar isso dentro da sua vida diária. É para isso que nós trabalhamos. Eu acordo todo dia cedo e começo a trabalhar porque eu quero entregar para o nosso assinante um material de qualidade. Se vocês olham os nossos relatórios, você vê que aquilo ali é artesanal, aquilo ali é feito realmente colocando para vocês o desenvolvimento como investidores. É para isso que a gente desenvolve todo esse trabalho aqui. Acompanhar, gerir e revisar a sua carteira. Nós temos aqui na esfera de fundos imobiliários uma revisão semestral. Como eu perguntei para o Marcos, acreditamos que seja suficiente. Fazemos mudanças muito pontuais. Eu falo que são ajustes. São necessários? Bom, a resposta está aqui. Foram exatamente esses ajustes que nos fizeram nos manter um pouco descolados, aí um pouco não, né? Mais de 15% aí descolados, 10% vai, 10 a 15%, dependendo do indicador aqui, 10 a 15%. É muito ou pouco? Como o Thiago Reis falou, 15% a mais do que um índice em fundo imobiliário é absurdamente alto, né? Por quê? Porque é um mercado altamente correlacionado. Então, é para isso que nós trabalhamos aqui. Entender a tributação e a declaração de seus investimentos, que eu acho que é o maior abacaxi que nós temos na renda variável. Porque eu pego um cara que faz tudo ali muito simplesinho, a declaração dele é quanto ele tem no CDB, quanto ele tem na poupança, bonitinho, de repente vê esse negócio de fundo imobiliário, cota, onde que lança, administrador, o que eu devo fazer, e se eu vendi, e se eu tive lucro, e se eu paguei DARF, e vira aquela salada, aquele abacaxi, o investidor às vezes, ele para de investir, ou ele faz tudo errado, né? E fica em risco aí com a Receita Federal, ou mesmo desiste de investir porque ele se perde nessa papelada toda que a gente recebe aí anualmente, né? Então, chegamos aqui na nossa surpresa aqui para vocês, tá? Então, primeira coisa que eu quero falar para vocês, tem aqui um QR Code que vocês podem acessar, né? Nós vamos oferecer para vocês aqui um curso muito importante, que daqui a pouco eu vou detalhar para todos vocês, mas antes de qualquer coisa, eu quero lembrar a todos vocês que tudo que eu for apresentar aqui
nas próximas horas, se vocês adquirirem, vocês vão estar concorrendo a 5 ligações aqui comigo, tá bom? E nessas ligações, vocês vão poder questionar o que vocês quiserem, tirar qualquer tipo de dúvida, levantar todas as ansiedades que vocês têm. Então, acho que isso é muito importante como diferencial. A Suno tem como diferencial conversar com seus assinantes. Aqui no backstage tem algumas pessoas que estão aqui, mas que vocês não estão vendo, mas que trabalham também aqui diariamente na Suno, e elas sabem que nós atendemos individualmente os nossos assinantes. Elas sabem que quando nós temos um problema, e quando a gente participa das nossas reuniões aqui de rotina, eu sempre pego o telefone de quem fez uma reclamação, de quem não está entendendo muito bem o produto, ou não está entendendo muito bem a carteira, e eu, pessoalmente, ligo para essas pessoas, converso com essas pessoas. Marcos Corrêa recebeu hoje um contato pelo Instagram. A primeira coisa que eu falei para ele: Marcos, pega o telefone, conversa, a gente tem que conversar com o mercado. Então, a nossa orientação para o time todo aqui de fundos imobiliários e para todo mundo que faz a cobertura é estar próximo de vocês, tá? E foi pensando nisso que nós fizemos um treinamento novo. Por quê? Porque nós tínhamos um treinamento antigo e as pessoas estavam pedindo um treinamento novo. E fui para São Paulo, fiz a gravação desse treinamento com muito carinho, ficou um material belíssimo, belíssimo, belíssimo. São 8 módulos, tá? Eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro módulo, a gente vai falar aí sobre a parte desde legislação até a parte aí dos primeiros passos que você deve seguir para investir em fundos imobiliários. E o curso ficou muito interativo, você vai ter quiz no meio dele, você vai ter essa possibilidade de fazer análises no meio do curso. Então, ficou um curso diferente. Não ficou aquele curso teórico, ele ficou um curso prático e interativo. Você vai perceber que à medida que você vai evoluindo como investidor, você vai evoluindo como investidor dentro do próprio treinamento. Isso que é muito importante. Como eu falei no começo e quero repetir, nós estamos aqui, trabalhamos, hoje a Suno, quando a Suno nasceu ali, embrionária ainda, nós éramos 3, 4, 5 pessoas. Quando o Thiago me chamou para esse projeto todo, me lembro como se fosse hoje, era uma coisa de 3, 4 pessoas. Hoje nós somos 250 colaboradores que acordamos todos os dias para formá-los como investidores. O Thiago tem esse número, acho que é até mais preciso, né, Thiago? 90 e poucos % do material que nós produzimos, ele é gratuito, né? 98% do que a gente produz é gratuito. Eu brinco que a Suno é uma instituição filantrópica travestida de empresa, porque a externalidade positiva que a gente tem, né? E acho que só para dar um exemplo aqui para quem acompanha fundo imobiliário, né? Se você frequenta o FIIs.com.br, se você frequenta o Funds Explorer, se você entra no Status Invest para ver a evolução, dividend yield, gratuitamente, saiba que a Suno, de certa forma, financiando toda aquela estrutura que mantém esses sites, e não só esses sites, né? O professor Baroni aí faz muito material, Marcos também, né, que ajuda a indústria, e os livros de tempos em tempos do Baroni, que são os mais lidos de fundos imobiliários do Brasil, vai lá na Amazon, você vai ver que são os mais lidos. De tempos em tempos a gente distribui gratuitamente. Então eu brinco que a gente é uma instituição filantrópica travestida de empresa, porque 98% do que a gente produz serve de material educativo para muitas pessoas aí tomarem decisões de investimento. Então esse crescimento da indústria de fundo imobiliário, não tenho dúvida que teve um impacto grande da Suno por conta de todos esses materiais que a gente fez. Muito bem. Então, seguindo em frente aqui, no módulo 2, a gente vai aprender vamos falar sobre todos os setores, lajes corporativas, tipos de fundos, tipos de contrato, shopping centers, fundos de recebíveis, vamos explicar para vocês como é que esses ativos funcionam, e sempre com quiz, sempre com perguntas e respostas para vocês, tá bom? Já no módulo 3, nós temos aqui a parte de investindo em fundos imobiliários. Então, a gente vai falar sobre administração, gestão do fundo, os indicadores, como é que você constrói uma carteira, como é que você seleciona um fundo imobiliário, detalhes dos riscos e como é que você, na prática, analisa um fundo imobiliário. Então, a gente vai roteirizar isso para você na aula 3. Já na aula 4, é a parte da gestão de uma carteira de fundos imobiliários. Então, você vai perceber que à medida que você vai fazendo aportes regulares, você vai entendendo que aqueles dividendos vão multiplicando, e como é que você faz essa gestão da carteira? Como é que você revisa essa carteira? Como é que você controla mecanicamente essa carteira? Então, o módulo 4, ele trata sobre isso. Já no módulo 5, são as coisas que o Marcão domina muito, né? A parte de emissões,
como é que você faz uma flipagem, uma arbitragem, né? Então, eu estava até conversando com você, né, Marcos? Quero pegar um pouco da sua opinião, né? As pessoas não estão fazendo conta de, por exemplo, o quanto que uma arbitragem pode potencializar o retorno total de uma carteira. Então, se você tiver uma carteira aí com 10 a 20 fundos, e você tiver aí, nesta carteira, umas 10 a 20 emissões no ano, nem todas vão permitir arbitragem, mas algumas vão permitir venda de direito de preferência, ou uma flipagem, ou alguma arbitragem. No final, o yield sobe um pouco, né? Médio da carteira. Concorda comigo, Marcos? Concordo. Costumo falar que normalmente não participar de uma emissão é a resposta errada. Óbvio que tem alguns casos que tá fora de preço mesmo, mas quando o preço faz sentido, não participar normalmente não é a resposta. É isso aí. Módulo 6, a gente vai falar de valuation, né? Como que a gente projeta o rendimento, como é que a gente precifica o fundo para saber até qual que é o teto dele ali na precificação. O módulo 7, aluguel de FIIs e tributação. E o módulo 8 é a conclusão, onde a gente traz alguns exemplos, alguns casos, e fazemos também alguns quizzes com vocês, algumas perguntas e respostas, né? Então, veja como ficou um curso mais moderno, com a qualidade visual infinitamente melhor do que o nosso primeiro treinamento e com uma interatividade infinitamente maior, tá bom? Ô Baroni, volta só um pouquinho aí. Dá um spoiler aí breve sobre o módulo 7, porque isso é uma coisa muito nova, aluguel de fundo imobiliário. Fala o que der para falar em 30 segundos, porque para muita gente é uma coisa nova. Eu acho que é uma coisa nova hoje, Thiago, mas que deve com o tempo ganhar atração, né? Quando veio o aluguel de fundos imobiliários, muita gente lacrou que ia acabar com a indústria de fundos. Acabou a indústria de fundos. E com todas as pessoas que eu conversei, foi justamente ao contrário. Baroni, agora que a indústria de fundos começa a chamar a atenção dos grandes investidores. Manchete de hoje de alguns jornais. Fundos de pensão já vão começar a investir em fundos imobiliários. A Aliança já teve o primeiro aporte aí de 50 milhões de reais. Então, os fundos de pensão vão começar a chegar fortemente nos fundos imobiliários. Por quê? Porque o mercado está ficando mais arbitrado. Então, o aluguel de FIIs, além de trazer investidores de maior porte, fundos de fundos arbitram muito com aluguel de FIIs. Fundos de fundos conseguem tirar algum rendimento adicional para os seus portfólios fazendo aluguel de FIIs. O investidor comum, ele precisa perder um pouco desse medo para que quando esse mercado ganhar mais liquidez, mais visibilidade, que ele possa adicionar um pouco de prêmio na sua carteira. Então, olha só que curioso. O módulo 5, que eu falo de emissões, e no módulo 7, que é de aluguel, a sua carteira hoje, Thiago, que rende 8% ao ano, se você tiver algumas arbitragens e tiver alguns aluguéis, ela pode subir para 10%. Ora, Thiago, de 8 para 10 num ano é muita coisa se você fizer isso no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4. Então, o investidor, invariavelmente, ele vai ter que aprender a ser um pouco mais sofisticado, correto? É isso aí. Obrigado, Baroni. Vamos seguir. Nada. E é isso, então. Olha só. Olha, quando a gente estava formatando esse curso, agora eu quero conversar uma coisa de bastidores com vocês. Conversa de bastidores, tá? Eu, conversando com as pessoas de treinamento aqui da Suno, falei o seguinte, precisamos fazer um treinamento em que ele fique acessível, porque a Suno, ela sempre foi marcada por subir a régua do mercado e por democratizar o acesso ao mercado financeiro. O investimento que vocês farão nesse treinamento, na minha visão, é... Gente, hoje eu recebi um aviso, a Netflix vai subir para R$ 39,90. Olha o investimento de um curso de fundos imobiliários. E se você ainda não é assinante, você ainda pode, de 24 por 32, ainda levar também a assinatura de fundos imobiliários. Então, eu falo, e o Thiago é prova viva disso, né, Thiago? A gente sempre falou que o nosso objetivo foi acelerar o conhecimento das pessoas sem vender nada mágico, né? Mas a aceleração de conhecimento num treinamento e numa assinatura é sair ali do ponto 0, do ponto 1, ponto 2 e chegar no ponto 7, 8, 9, aí depende de cada um, claro, mas de uma maneira consolidada, fiel à nossa filosofia de investimentos e, acima de tudo, franca e transparente com vocês. Correto, Thiago? Acho que essa é a nossa diretriz aqui sempre, né? Sim, a Suno sempre foi construída, desde o começo da sua concepção, de ser uma empresa pró-cliente, não da boca para fora como a gente vê por aí, mas
a gente acredita que o único jeito de ser pró-cliente é quando existe essa transparência de preços, né? A gente estava falando de emissão agora há pouco. A maior parte das pessoas sequer sabem como que é precificada essas emissões. E esse custo que a gente está fazendo é um custo muito baixo, módico, assim. A maior parte das pessoas que estão nos assistindo vão ter 10, 15, 20, 30 anos pela frente para construir um patrimônio. Com certeza, o que a gente preparou aqui vai capacitar essa pessoa para ter uma aposentadoria melhor que todo mundo que está tendo aposentadoria hoje. E eu vou fazer uma surpresa que nem a Suno sabia, nem Thiago Reis sabia, nem Marcos Correia sabia, nem Gabriel, nem a Dani, nem a Flávia, nem a Júlia, as pessoas que estão aqui no backstage. A surpresa que ninguém sabia. Se você comprar ainda hoje, você vai, até R$23,59, você vai concorrer a 5 ligações comigo, tá certo? Só que é 5 ligações de 30 minutos. Eu estou mudando isso aí, vai ser 5 ligações de 1 hora. Você pode conversar comigo à vontade, pode tirar todas as suas dúvidas. Ninguém da Suno sabia que eu ia fazer essa surpresa aos 48 do segundo tempo. Não tem esse negócio de meia hora. Meia hora não dá nem para eu te conhecer, não dá nem para eu saber onde você mora, não dá nem para saber o que você gosta de fundo imobiliário. Então, tira esse negócio aí. Não é 30 minutos, é uma ligação de 1 hora, tá bom? Então, e se for corintiano, é capaz de passar até mais uns 10 minutos aí. Se for São Paulino, eu desconto, né, Thiago? Se for corintiano, eu aumento 10 minutos. Brincadeiras à parte, ligação de 1 hora, não tem nada de 30 minutos, não, tá bom? Ô, Thiago, Marcos, vocês topam responder algumas perguntas aqui? Vamos, claro, com certeza. Vamos lá? Vamos lá? Então, tá bom. Ó, eu peço para o pessoal da Suno aí sobre questão de carga horária, de tempos, de acesso, vocês, por favor, respondam para a gente. Thiago e Marcos, a gente vai se concentrar um pouquinho mais aqui nas perguntas mais técnicas, enquanto vocês tiram dúvidas aí, tá bom? Olha só que pergunta cruel, hein? Sou novato em fundos imobiliários, tenho 1 ano de investimento. Como era o FIIs quando o Selic estava 13%, né? Teve essa época, hein? Aliás, eu quero ouvir os dois sobre isso aí, mas o Thiago Reis tem um caso à parte sobre esse negócio de juro alto. O que você fez, Thiago, quando o juro estava alto? Não, pelo contrário, foi a época que eu mais entrei. Foi a época que eu entrei ali, 2014, 2015, foi a época que eu te conheci, foi a época que eu comecei a investir. Basicamente, cara, naquela época estava tudo tão barato que eu montei uma carteira lá que pagava 1% ao mês. Teve fundo que não foi tão bem, mas teve uns que foram muito bem de lá para cá e basicamente os fundos estavam tão baratos que acho que criaram uma baita oportunidade para quem gosta de dividendo e para quem pode se dar ao luxo de investir pensando no longo prazo. Ô Marcos, entra nessa mesma tônica aqui, né? As pessoas fazem contas só para um lado, né? Eu acho que a matemática parece que ela só é... a matemática deveria ser agnóstica, mas a impressão que eu tenho é que a matemática em fundo imobiliário, ela tem lado, ela tem viés. Por exemplo, as pessoas falam assim, hoje a carteira da Suno está dando, em grandes números, 9%, mais precisamente 8,82%, mas vamos colocar 9% para arredondar. Poxa, a Selic tem que ir a 11% para você tributar lá, ficar 2 anos tributar para chegar nos 9%, né? Então, assim, por que as pessoas não fazem conta, por exemplo, quando fala de Selic, por que as pessoas não fazem conta da inflação, do imposto de renda? Uma Selic a 13, possivelmente ela vai ser 11 tributada, e para estar 13, pelo amor de Deus, a inflação vai estar no mínimo aí uns 9, 10, né? Ou seja, fundo imobiliário de papel vai estar pagando um absurdo, os contratos vão estar sendo corrigidos, etc. Me explica, Marcos, por que dá esse choque na cabeça das pessoas, insistentemente? Olha, excelente pergunta aí, até um debate aqui interno que eu tento entender, mas é difícil, né? Acho que cai naquele negócio de curto prazo também, não enxerga. E da mesma forma que a gente comentou durante a live, se você pegar, tá bom, uma renda fixa que paga em 11% no ano por alguns anos. Tá, mas a gente tem que lembrar que os fundos imobiliários, de novo, têm todos aqueles vários gatilhos para poder dar um extra que pode superar, até, dependendo do caso, com facilidade, esses possíveis 11% aí. Então, é uma coisa que tem que analisar o contexto inteiro, e não só aquele número ali no final do papel que normalmente é o que o pessoal faz. Então, realmente tem que olhar o contexto, e quem fizer isso, com certeza consegue ter um resultado muito superior. Muito bem. Tiago, eu passei por uma pergunta aqui, mas agora eu não estou conseguindo encontrá-la para colocar aqui, plotar aqui, né? Mas renda extra, né? Você é uma pessoa que teve muitas conquistas profissionais no começo da carreira. E você abraçou os fundos imobiliários quando você quis realmente ter essa renda consolidada, né? Dá um pouco do seu depoimento sobre isso. Uma pessoa perguntou aqui se era possível mesmo ter uma renda extra de fundos imobiliários. E assim, onde eu quero até melhorar a pergunta dela.
a renda extra, de repente, virar a renda principal, né, Thiago? O INSS fica para trás. Dá o seu depoimento sobre isso. Eu vou falar por mim, tá? Pouca gente conhece a minha história. Eu trabalhei no mercado financeiro, conquistei um patrimônio, né? O mercado financeiro paga bem. E eu peguei quase tudo que eu tinha e lá em 2014 para 2015, nessa época aí que estava pagando 1% ao mês, joguei quase tudo que eu tinha para fundo imobiliário e me aposentei mesmo. Só que essa aposentadoria só durou aí 1 ano e pouco porque eu cansei. Não é tão legal assim se aposentar. E os fundos imobiliários, pouca gente sabe disso. Os primeiros 2 anos da Suno eu ganhava um salário mínimo, era o menor salário da Suno. E o que me bancava, obviamente, que não era o salário mínimo, né? Aqui em São Paulo, o salário mínimo ele te gera dificuldade de sobrevivência, né? Era os dividendos dos fundos imobiliários, né? Era o dividendo do que os fundos imobiliários me pagavam. Então, sim, dá para ver de renda, porque aqui na Suno, a gente come o que caça, né? E os fundos imobiliários foram o que me bancaram nos primeiros 2 anos. Agora tem um salário e tal, mas com certeza os dividendos dos fundos imobiliários foram muito importantes, inclusive para a Suno, porque a gente, né, Barone, no começo, ao contrário de várias empresas que tinha aquela necessidade de tomar decisões de curto prazo e fazer promessas de ganho rápido para aumentar o faturamento, a Suno não. Como, de certa forma, eu tinha esses dividendos que me davam uma certa segurança, me permitiram empreender, acho que de maneira correta. Né? A gente, desde o começo, nunca prometeu dinheiro fácil para ninguém, nunca ganho de 1000%. Ainda tem esses negócios, empresas do nosso segmento. A gente nunca precisou fazer isso. Por quê? Porque tinha essa retaguarda de dividendos que me dava previsibilidade para tomar decisões de longo prazo, que eu acho que são acertadas para a empresa, e não é à toa que hoje a Suno cresceu bastante e, segundo várias métricas, é a maior empresa do setor, né? A empresa que tem mais acesso no site, mais acesso na área de membros. Então, a gente está muito feliz com... E os nossos assinantes também sabem que a gente pode, com isso, em vez de investir em propaganda desleal, investe em profissionais capacitados como vocês que estão aí. Muito bem. Ô, Marcão, vamos já começar a falar uma surpresa. Não é aquela surpresa a gente não vai falar hoje, porque ainda precisamos de algumas coisas. Mas uma surpresa aqui, né, Marcão? Prof. Barone e Marcos precisarão fazer a Copa Suno FIS, vão ter que abrir o olho com o doping da alavancagem, hahaha. Marcão, fala para eles aí, vamos gravar a Copa FIS? A gente vai gravar já, esse mês mesmo. Então tá para sair, Já tá com passagem comprada, vou para São Paulo, vamos gravar no final do mês. Então, setembro, possivelmente, se nosso querido amigo Thiago Murano conseguir liberar todos os vídeos, vamos gravar e já vamos liberando para vocês já em setembro. Mas, quero ser convidado. Claro. Quando tiver aí um antidoping, você entra para dizer. Você vai ser o VAR, Thiago, você vai ser o VAR. Ô, Marcão, já vamos começar a brincar de VAR aqui. Essa história de alavancagem. Eu fiz um vídeo que eu falei, será que a alavancagem vai ser o próximo fantasma dos fundos imobiliários? Se a tributação sair de cena logo, será que a tributação vai ser o próximo fantasma? A alavancagem vai ser o próximo fantasma? Eu queria te ouvir, Marcos, e depois eu quero passar para o Thiago sobre esse tema também, um pouco espinhoso, sobre esse aparelhamento da indústria. Mas vai lá, Thiago, Marcos. Eu posso dizer que toda a nossa comissão aqui, técnica, todos os nossos juízes vão ficar de olho na questão do doping, então pode ter certeza que vai ser uma competição justa. E em relação à alavancagem, assim, eu acho que é uma ferramenta útil, é uma ferramenta eficiente, porém é aquele tipo de coisa que, ao te trazer essa eficiência, ela pode te dar um problema de fato. Então, tem alguns fundos que realmente usam e estão dando resultados ótimos por conta disso. Tem fundos aí que estão tendo dificuldade por conta disso. Então, é uma questão que tem que ser bem calibrado, bem alinhado, bem organizado para poder entregar esse bom resultado e mitigar os riscos. Então, eu diria que é uma coisa conceitualmente muito, muito positiva, porém, precisa ser analisada sempre caso a caso para a gente ver se naquele caso, daquele fundo, daquela alavancagem, é positivo ou não, ou se está bem controlado ou não. Então, é bem realmente individual. É isso aí. Pessoal, lembrando, só até hoje, às 23h59, concorrendo a 5 ligações comigo, e troca isso aí, não é 30 minutos, é 1 hora. Então, aproveite aí as nossas ofertas, tanto do treinamento, né, do curso, quanto também da assinatura Fundos Imobiliários, tá? Ô, Thiago, quando você começou lá atrás, poxa, quantos fundos monoativos, né, monolocatários a gente tinha? As nossas carteiras tinham porque não tinha outras opções, né? E hoje a indústria é muito mais aparelhada.
alavancagem, né? Uma compra mais estruturada, assim, colocando o desenvolvimento junto do fundo, tal. Como é que você acha, Thiago? Isso é consequência do desenvolvimento do nosso mercado ou você coloca uma luz amarela para laranja em tudo isso? Não, eu acho que assim, é um mecanismo a mais, legal, beleza, né? Mas o que eu penso, né? A alavancagem ela faz sentido para algumas empresas, porque elas conseguem captar barato e principalmente tem o chamado tax shield, né? Você abate do imposto de renda a despesa de juros. Fundo imobiliário não tem isso. Então, acho que só faz sentido se o seu custo de captação for muito mais baixo do que o ativo que você compra. E esse tipo de arbitragem é muito difícil de acontecer, né? Eu me lembro durante a crise, a gente falava todo dia, ou quase todo dia, e as experiências que eu tive com REITs não foram muito felizes, assim. Os REITs americanos estavam muito alavancados, e eu vou fazer aqui uma piada, espero que as pessoas entendam, porque raramente eu falo palavrões, mas assim, acho que a alavancagem é meio assim, você come que nem formiga e entrega tudo como elefante, né? Espero que as pessoas entendam aqui a minha indelicadeza. Mas é um pouco disso, porque a gente viu isso na indústria de REITs. Durante 10 anos você ficou ganhando 2% a mais com alavancagem. Daí vem uma crise, daí você entrega 30%, né? Então você não ganhou, entendeu? Você adicionou risco que de tempos em tempos vem à conta. Então para imóvel, não vejo a alavancagem, na maior parte dos casos, como algo que adiciona valor. Apenas adiciona risco com talvez mais rentabilidade, mas adicionando mais risco. Não é só isso. Daí, se você sabe tradear isso, risk on, risk off, que eu acho que a maior parte das pessoas, inclusive eu, não sabemos, eu acho que não é uma coisa que adiciona valor. Aqui, ó, o Habitat aqui, ó, é o típico, acho que, aluno do nosso curso, né? Marcos, você que vai matar essa daí, né? Como é que poderia explicar a questão de como funciona a questão de exercer um direito de preferência? Né? Faço a minha reserva e espero ser liquidada? Dá uma visão geral para ele, um overview. A gente vai responder mais umas duas aqui e já vamos estar encerrando. Lembrem, mais uma vez, hein? Acessem aí o QR Code, que é só até as 23h59. Vai lá, Marcão. Eu vou tirar aqui para o QR Code ficar aparecendo. Beleza. Mas o conceito é praticamente isso. Então, quando acontece uma emissão, o fundo ele vai divulgar uma data específica para identificar quem é cotista. Então, você vai ter que olhar se você tinha cotas ao final dessa data. Se você tinha cotas, então você vai receber uma certa quantidade de direitos. Isso daí vai depender de emissão para emissão. Também é divulgada essa informação pelo fundo. E daí você vai receber esses direitos na sua corretora. E você, através da sua corretora, não é pelo home broker, você vai direto pela corretora. Algumas são pelo site, algumas por e-mail, por formulário, vai variar um pouquinho. Mas através dela você simplesmente faz lá que você quer reservar, você quer exercer esses tantos direitos que você recebeu. Então, você recebeu 10, você pode exercer esses 10, ou até menos, se você quiser. Mas é através da corretora, você fez o seu pedido de subscrição dentro do período determinado, vai ter uma data específica também para liquidação. Aí, depois que você faz o seu pedido, é só esperar mesmo, aí no dia da liquidação, automaticamente já é cobrado de você e você recebe ali os seus recibos de subscrição. E eu complemento aqui a resposta do Marcos, eu acho que as primeiras vezes é importante que você ligue na corretora e confirme com a pessoa, fiz correto? Está certo? É isso mesmo? Porque às vezes você pode também ser levado a fazer a reserva na plataforma, mas não condicionar algumas coisas, né? Tem aquelas opções que você marca, se for valor mínimo, se não for valor mínimo, e de repente você ficar de fora de uma oferta sem teu gosto. Aí. O Baroni, não só isso, posso só finalizar rapidinho. Não só isso, mas também, como eu mencionei, como cada corretora tem o seu modo de operar, tem os seus termos também. Então, tipo assim, eu não consigo fazer um tutorial para você exatamente como você vai fazer, porque uma corretora usa uma palavra, outra corretora aceita de um outro jeito. Então, se você não sabe fazer, que nem o Baroni falou, o ideal é realmente entre em contato com a corretora e pega ali o passo a passo. Mas, no geral, é dessa forma aí que a gente mencionou. Mandaram essa pergunta aqui. Eita, vocês estão dizendo que a alavancagem é ruim? O que eu estou dizendo é, a alavancagem aumenta o retorno aumentando o risco. Só isso. E isso pode ser bom, pode ser ruim. Né? Vai ser bom se não der risco no meio do caminho, se não tiver nenhuma crise, não tiver nenhuma pandemia, não tiver nada. E pode ser ruim se tiver um imprevisto no meio do caminho, mas aumenta o risco aumentando o potencial de retorno.
Não necessariamente isso é ruim, mas é algo que você tem que ter em mente. Eu acho que o Marcos colocou muito bem também. Depende de cada fundo. Quando você faz uma alavancagem, onde você casa o fluxo do que está sendo gerado a dívida com o contrato, você consegue mitigar bastante esse risco que o Thiago está falando. Mas o risco existe, o locatário pode quebrar, entendeu? Então, se você tem um locatário de primeiríssima linha, num contrato de longo prazo, atípico, e a dívida, porque a dívida, né, como o nome diz, ela é estanque, né? Ela tem começo, meio e fim. O contrato também tem começo, meio e fim. Então, se você faz isso tudo bem casado, tem risco, como o Thiago falou, mas é mitigado. O que é mitigar? É suavizar o impacto. Então, a empresa pode quebrar. Se a empresa quebrar, é de primeiríssima linha, mas se a empresa quebrar, aí você vai ter um problema maior. Você vai ter que liquidar liquidar ativos para liquidar a dívida. Então, você vai perder aí pelo caminho uma parte do seu imóvel, com certeza. Mas no curto e médio prazo, os rendimentos se tornam maiores. Mas o Thiago bem colocou, mais risco, mais retorno, se bem equacionado, você mitiga as pontas. Bom, pessoal, estamos perto aqui de já encerrar. Peço aqui o ok do pessoal da Suno, se eu já posso encerrar. Já estou aqui no private chat, se vocês puderem me dar um ok. Fico aguardando orientações. Ok? Tudo certo? Agora ele pode